Colegas, eu preparei essa aula para apresentar para vocês porque nós estamos vivendo um momento que o TSE já processou as listas de filiação partidária para as eleições de 2020 e, como é comum acontecer, depois desse prazo que tem esse processamento da filiação partidária, há um prazo para regularização dessas filiações, porque existe muita situação ainda de dupla filiação que gera cancelamento da filiação partidária ou mesmo inconsistência dos dados da Justiça Eleitoral e ainda o partido não inclui os dados dentro do sistema filia do filiado. Então tem procedimento para regularizar isso. É importante que se faça tão logo a relação oficial ela é divulgada, porque aí se tem a oportunidade de regularizar para evitar que essa questão só venha a ser discutida no momento do registro de candidatura lá em agosto. Então, é importante que quem é pré-candidato, os dirigentes partidários, já façam essa avaliação para que ele possa regularizar essas inconsistências ou falhas na filiação partidária para já, a partir daí, tomar as diligências e não ter um problema de prova de filiação partidária quando vier a ser discutido os registros de candidatura. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula e onde está, como está regulamentada essa questão. Está lá na Lei dos Partidos Políticos, a 9.096, e lá no artigo 19, parágrafo 2º, a lei fala que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer diretamente à Justiça Eleitoral a observância do que prescreve o caput deste artigo. E o que é o caput? É a questão da inclusão da filiação partidária no sistema filia. Esse artigo ele foi alterado pela Lei 13.877 de 2019, que ela inclusive é posterior à resolução do TSE que trata sobre o sistema filia, que é a resolução 23.596 de 20 de agosto de 2019. Então, vocês vão verificar que há diferenças entre o que tem a lei dos partidos políticos, principalmente sobre a questão da submissão das listas de filiação partidária, do que prescreve a resolução do sistema filia, porque a resolução do sistema filia ela foi aprovada antes da alteração legislativa. E aí foi alterada a lei e a resolução ainda não foi atualizada de acordo com o que está na lei. Então, tem essa situação de diferença de textos normativos entre o que prescreve a lei e o que prescreve a resolução, e vale o que, obviamente, está previsto na legislação, porque tem hierarquia superior. E o que eu quero falar nessa aula especificamente é sobre essa medida do artigo 19, parágrafo 2º, que é a regularização da filiação partidária, e esse é o fundamento legal. Como a gente vai ver, e tem um modelo da petição que se utiliza para fazer essa regularização. Antes disso, porém, tem só a questão se um filiado mudou de partido, tem a regra lá do artigo 21 e do artigo 22, como é feito esse desligamento. A gente já tem uma aula falando sobre isso no nosso canal de YouTube aqui, então basta você procurar. E tem lá a questão da coexistência da filiação partidária, prevalecerá a mais recente. Só que muitas vezes o sistema não faz isso de forma automática, há falhas, há inconsistências, e por isso que também é interessante fazer essa consulta, que a gente vai ver aqui como é que faz. E lá a resolução de filiação partidária, ela fala dos momentos, isso aqui do mês de abril e de outubro é a redação anterior à legislação de 2019, que foi alterada, justamente isso que foi alterado, que eram momentos de submissão
das listas oficiais, isso foi alterado, mas no que importa aqui nessa aula é que os prejudicados, aí ele reproduz, poderão requerer diretamente ao juiz da zona eleitoral a intimação do partido para que incumpra, no prazo que fixar, não superior a 10 dias, o que prescreve o caput deste artigo, ou seja, que o partido político inclua na relação oficial de filiados o nome daquele filiado. E quando é que ocorre isso, a gente vai ver mais na frente. É quando a pessoa pede a filiação partidária e o partido político defere a filiação partidária. Ok? Então, tendo ocorrido o deferimento, o partido político tem que incluir no sistema filia aquela filiação partidária para que a Justiça Eleitoral possa ser informada que houve essa filiação para fins de computar o período mínimo de filiação ao partido político para poder disputar a eleição. E o que diz o artigo 16? É a forma. E aí o artigo 16 vai justamente tratar, esses chamam de relações especiais. Por que relações especiais? Porque 6 meses antes, a Justiça Eleitoral, né, se fecha o cadastro eleitoral é encerrado, em tese, para que os filiados tenham as suas filiações abonadas, deferidas pelos partidos políticos, e poucos dias depois desse prazo, o sistema fecha, o sistema filia, essas informações são transmitidas para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai fazer o processamento dessa lista. Só que aí vai abrir a oportunidade para regularizar. Aí essa oportunidade de regularização é justamente o que o artigo 16 trata, que são as relações especiais, que são autorizadas pela Justiça para que tenha uma regularização dessa relação de filiados. Então, está aqui o artigo 16 da resolução, ele especifica como deve ser feito esse pedido, que tem que ser feito, o pedido que se refere ao capto deverá ser encaminhado ao juiz do domicílio eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da determinação ao partido político para fins de submissão pelo filia da relação de filiados para processamento eleitoral. Então, como a gente vai ver lá no modelo da petição, é um pedido que é feito do filiado contra o partido político. O partido político, nesse caso, ele fica no polo passivo. Porque esse dispositivo é previsto para uma situação de desídia, não é? Desídia ou má-fé. O partido esquece, o dirigente partidário esquece de incluir no sistema filia. Ou má-fé, o partido deferiu aquela filiação partidária e algum dirigente partidário foi lá e, usando de má-fé, não incluiu o nome dele dentro do sistema filia. Então, o filiado tem esse direito de pleitear a justiça para que a justiça obrigue o partido político para incluir a informação de filiação partidária dentro do sistema. Então é isso, o cabimento legal e o tratamento tanto na legislação quanto na resolução. E aí, essa portaria do TSE, a 131, a portaria da presidente, ela estabelece o cronograma de processamento. Então, no dia 15 de abril, o TSE fechou o sistema filia e ficou no dia 16 de abril a 22 processando essa relação, e no dia 24 de abril disponibilizou essa filiação partidária, a relação oficial, identificando as duplicidades partidárias, as duplicidades de filiação partidária. Então, passado esse prazo, foi realizada essa divulgação depois que foi identificado a dupla filiação. E aí é iniciado o prazo de contagem no dia 28 de abril. Então, a partir desse momento, quem não teve seu nome processado e incluído na relação oficial, ele pode pedir ao juiz para que o partido político inclua
esse nome, o nome dele, perante a Justiça Eleitoral, perante o sistema filia. E aí até dia 18 de maio, até 28 de maio, o juiz vai decidir sobre a inclusão do nome dele na relação especial. E no dia 8 de junho, encerra o prazo para fazer o registro das relações especiais. Como é que faz para consultar o filiado? Você não está assessorando partido político, está assessorando um filiado. Você entra no site do TSE, no sistema filia, pela módulo consulta externa, e você, com o título eleitoral, vai poder gerar a certidão e verificar se ele está devidamente filiado ou não. E aí o que acontece? O TSE divulgou um comunicado dizendo que foi feito o processamento das listas e que tiveram algumas inconsistências. Que aí, em caso de inconsistência, pode-se mandar um e-mail relatando esse equívoco para esse e-mail aqui do TSE, que eles vão gerar um protocolo e vão analisar lá. Certo? Eu, assim, particularmente não recomendo, porque você fica sem nenhuma garantia de que a Justiça Eleitoral vai efetivamente deferir aquela filiação. Então, por mais que você mande um e-mail, eu sugiro que também faça a medida judicial que a gente vai falar. Olha, e aí vamos aqui analisar essa jurisprudência. Eu trouxe um precedente. Na petição, no modelo de petição que eu trouxe, a gente vai falar sobre o precedente, mas aqui também eu trouxe uma outra jurisprudência, um outro precedente. Por quê? Porque tem que comprovar a questão de que houve o cancelamento por desídia ou má-fé. A gente vai dizer para vocês quais são os documentos que podem comprovar isso, mas é ônus processual carreado ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado, e aqui não restando demonstrada desídia ou má-fé, nem a ausência de cancelamento da filiação partidária, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a inclusão do nome do eleitor em lista especial. Isso é um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe, porque, de fato, não basta requerer, tem que carrear a petição dirigida ao juiz eleitoral da demonstração de que foi feita a ficha de filiação partidária, foi deferido pelo partido, o partido atestou, aceitou aquele filiado no seu partido político dentro do prazo legal, e o partido simplesmente não apresentou, não colocou na relação oficial. Então, mostrar o cancelamento ou a certidão de filiação partidária dizendo que ele não está filiado, é preciso minimamente comprovar essa filiação partidária. A gente também trouxe aqui um precedente que teve um recurso que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e foi provido o recurso em segunda instância. Aqui, ó, já em setembro de 2016, ou seja, já durante o período, já depois do registro de candidatura. Então, para você ver como isso é um procedimento sério, que houve inclusive um recurso em relação a isso. E aqui a gente chega no modelo de petição. Então, a petição é dirigida para o juiz de primeiro grau, da zona eleitoral, do filiado, em nome do filiado. O fundamento é justamente o artigo 19, parágrafo 2º, e o artigo 11, parágrafo 2º da resolução TSE de filiação partidária. É um pedido de regularização partidária e é contra o partido, certo? Por meio da comissão municipal e o endereço. E aí, a petição, quais são os fatos? Ele vai dizer que se o agente político, o cidadão se filiou ao partido político, conforme ficha de filiação, vem exercendo todos os direitos, e você vai narrar os fatos, e aí você vai dizer que buscou a certidão de filiação partidária e foi surpreendido com a informação de que não estaria afiliado. Então,
se diz que foi prejudicado pelo equívoco do partido e pede a filiação no prazo legal. E aí aqui a gente traz alguns precedentes e a súmula 20 do TSE, tratando de que a filiação partidária pode ser demonstrada por outros meios, alguns precedentes do TRE do Goiás e do TRE do Mato Grosso do Sul, e aí dizendo que os documentos comprobatórios não deixam dúvidas de que ele foi efetivamente filiado. E aí qual é o pedido? Para declarar e reconhecer a filiação partidária e determinar a intimação dos órgãos partidários para o mesmo fim, ou seja, para a inclusão dele no sistema filia, por meio de relação oficial. E aí quais são os documentos para instruir essa petição? Procuração, por mais que se tenha discussão se é um procedimento jurisdicional ou não, como a gente viu, pode ter situações de recurso, então é importante que se faça por meio de advogado, então uma procuração. A prova da filiação, que pode ser a ficha de filiação abonada pelo partido político, uma declaração do partido político dizendo, lá no sistema filia tem um módulo dizendo consultar registro de filiação pelo sistema filia. Pode-se ter um print dessa tela mostrando que houve um cancelamento ou não houve a inclusão, a desídia do partido, e a relação oficial do partido para mostrar que o partido político, o nome do requerente não está dentro dos filiados daquele partido político. Então, essas são as informações. Esse material, esse PDF, está no link que a gente vai disponibilizar aqui para vocês possam baixar esse conteúdo e ter acesso a esse modelo de petição. Então, colega, essa é uma aula que a gente queria tratar esses assuntos e desejar sorte na sua trajetória em relação às eleições de 2020. Um abraço, colega.